Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Estou aqui com a Keller. Oi, Keller, tudo Oi, bem? Natasha, oi, gente. Há um tempo atrás, a gente estava falando sobre atenção, de como a gente está com a atenção super dispersa, né? Em tempos que a gente não sai mais da internet, a gente tem o celular, não tem o processo de sair da internet, né? Foi uma das coisas que a gente falou. E a gente estava pesquisando sobre esse tema e tal, e a gente chegou nesse lugar. Tiveram até algumas notícias na mídia e tal, sobre pessoas que estão fazendo terapia com o chat GPT, com a inteligência artificial. Enfim, a gente vai tratar um pouquinho sobre esse assunto e tal, sobre quais são as diferenças, se é possível, como fica a questão do inconsciente, né, em relação à máquina, a questão da transferência, que é sempre um afeto até então tão humano, né? Como que a gente tem essa possibilidade de transferência pensando numa máquina, né? Que quando a gente está falando de IA, a gente está falando de uma inteligência artificial que vai programando respostas e tal. É muito diferente de uma interação humana, né? E isso, inclusive, é o que muitas pessoas acham interessante no processo de terapia ou análise, enfim, com a inteligência artificial. E aí, Keller, o que você pensa sobre esse assunto? É complicado, né? Mas vamos lá. É interessante, Natasha, porque quando a gente decidiu falar desse assunto, eu comecei a experimentar algumas coisas, né? Entrar no chat GPT e fazer algumas perguntas e ver o que ia aparecendo de tudo isso, né? E a primeira pergunta que eu fiz foi: a análise com chat GPT funciona? E é óbvio que ele respondeu que sim. Né? Então, ele respondeu que sim, mas que não é para dispensar um processo analítico em consultório, né? Mas disse que é possível ajudar na interpretação de sonhos, no comentário de frases existenciais, analisar repetições e padrões de comportamento. E aí aqui eu fiquei até meio, né? Como que se analisa uma repetição pelo chat GPT, né? Pensar sobre relações e refletir sobre sintomas. Então, foi essa a resposta que eu recebi, até por isso eu estava aqui lendo, né? Então, é muito estranho a máquina dizer que ela pode dar tudo isso de respostas, né? Porque se a gente pensa num processo analítico, na verdade, o processo analítico ele passa pela não resposta, Uhum, que é isso que vai fazer com que o analisando, né, o paciente, seja lá como que a pessoa tem o costume de chamar, que ele comece a pensar, que ele comece a analisar tudo aquilo que está sendo falado, né? Outro motivo, né, que eu dei uma olhada, uma pesquisada, por que que as pessoas decidiram buscar o chat GPT para análise, né? Bom, a gente não pode negar que é algo que está disponível 7 dias da uhum, semana, 24 horas por dia. Mas a gente também pode saber que tem o CVV, né, que é disponível 24 horas, 7 dias por semana. Então eu posso ligar lá o 188, que é o CVV, e ele também vai me atender 7 dias da semana, 24 horas por dia. Só que do outro lado da linha eu ainda tenho um humano, né? Apesar de eu estar numa ligação, da qual eu não vejo, né? Não, não seria uma análise online, porque a análise online a gente ainda tem, né, todo esse movimento, todo esse olhar para o outro, mas eu tenho ainda um humano do outro lado que vai me questionar, que vai me deixar ali em alguns momentos no silêncio pensando, né? Mas as pessoas ainda assim escolhem o chat GPT. E aí, por quê, né? Fui fazer minha busca, verificar o porquê. E uma das coisas que eu me deparei com ela foi porque são pessoas que estão em busca de privacidade uhum. e por se sentirem mais confortáveis. Mas aí, se a gente pensar, né? Eu vou em busca de privacidade com uma máquina da qual eu estou deixando ali todo um histórico daquilo que eu estou falando, né? Porque se rastrearem o meu IP, se mexerem no meu computador, vão ver tudo ali, o histórico daquilo que eu estou falando. Então, que privacidade é essa? É uma privacidade a se questionar.
E por sentirem-se mais confortáveis, aí eu acho que a gente tem que pensar num setting mesmo analítico. Se você tem um local apropriado, com a sua integridade ali preservada, né? Os analistas, em geral, eles tomam muito cuidado até no encontrar pacientes na troca de uma sessão para outra, né? A gente deixa ali um certo tempinho de uma sessão para outra para não ter esse encontro, porque em algumas situações a pessoa fica desconfortável por encontrar outra na saída. Então, assim, o que que é, na verdade, esse se sentirem confortáveis? Até Uhum, porque eu estou falando com uma máquina. Que resposta é essa que a máquina está me dando? uhum. Hum? Você já chegou a fazer, Natasha, alguma pergunta para o chat GPT?